Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, Ministério Reinando em Vida, e Deus tem uma palavra para o seu coração através da minha vida. Eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para falar conosco vai ser algo que pode mudar toda a nossa realidade daquilo que nós entendemos, às vezes, sobre a situação que nós vivemos, tá? Mas antes disso, antes de eu entrar na palavra, eu quero pedir que você dê o seu like, que você compartilhe, que você toque o sininho e que você comente aqui nos comentários a respeito daquilo que você está recebendo. Se você está gostando, né? Quiser pedir um pedido de oração, e nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida. E eu quero ler com você um texto que está em João, no capítulo 6, no verso 38 ao 40. Mas, antes de nós lermos, eu quero dizer que eu quero falar hoje sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus, né? Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, e eu acredito que é uma oração muito especial, porque é a oração que Jesus ensinou, então ela tem que ter todo o reconhecimento da veracidade, porque é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus ensinando como nós temos que orar. E eu não vou discorrer em toda a oração, mas apenas no primeiro versículo, que diz assim: venha a nós o teu reino, né? A oração ela começa assim: venha a nós o teu reino, né? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, como é feita, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Então vamos lá. Começa dessa forma: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Amém? É assim que começa a oração do Pai Nosso, né? Então isso quer dizer o quê? Que o Pai, Jesus está falando assim, que o Pai está onde? O Pai está no céu. E Jesus, ele veio da onde? Jesus, ele veio do céu, através do Espírito Santo que concebeu no ventre de Maria, uma moça virgem, e os anjos se revelam a ela, e o Espírito Santo coloca a semente que é Jesus no seu útero, e ali nasce o Salvador do mundo. Mas Jesus, ele veio da onde? Jesus, ele veio do céu. Ele veio do céu, atravessou todos os portais, né? Como diz no Salmo, a respeito que Jesus foi atravessando os portais e entrando até chegar nessa terra, até chegar a Maria e depois ele nascer nesse mundo. Olha que a palavra de Deus vai dizer em João 6:38. Vamos ler o 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus aí, né? Então o próprio Jesus está dizendo que ele veio do céu, né? Jesus, ele não é aquele que encarna na terra, não. Na realidade, Jesus não é aquele que reencarna na terra, mas aquele que encarna na terra. Tá? A reencarnação são vidas que você vai passando de uma vida para hoje, mas a palavra de Deus não fala a respeito disso. Mas não vou entrar dentro desse mérito. Jesus, ele encarnou, ele veio do céu. Jesus, ele veio do céu para quê? Ele diz
que ele veio para mostrar a vontade do Pai. Tanto aquele que crê nele, crê no Pai, que o enviou. Então, Jesus, ele veio do céu para fazer a vontade do Pai. Olha o que diz em João, no capítulo 12, do verso 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Jesus, então, ele é o quê? O representante da vontade do Pai, do Deus Pai. Jesus, ele veio ao mundo representando, trazendo a vontade do Pai para essa terra. Eu posso ouvir um amém? Olha como Deus é tremendo. Deus, ele nunca se esqueceu de nós. Deus não deixou a gente à míngua. Deus não deixou a gente à deriva. Deus não deixou a gente perdido. Não, mas ele veio através de Jesus para se mostrar que ele está conosco, que a vontade dele, ele veio para trazer, para que nós possamos conhecer a verdadeira vontade dele, não a vontade do homem, não a vontade da religião, não a vontade do sistema, não a vontade dos governos, mas a vontade do próprio Pai. Eu posso ouvir um aleluia? Que coisa tremenda! Quando nós começamos a entender a realidade daquilo que Jesus realmente veio trazer a este mundo, que é a vontade do Pai. Tanto é que a primeira pregação de Jesus, ele fala assim: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. E que isso nos mostra? Isso nos mostra que o homem não estava fazendo a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo para mostrar a vontade de Deus, porque o homem, por si só, não consegue fazer a vontade de Deus. É isso, por isso que Jesus veio, para nos ensinar qual é a verdadeira vontade de Deus para o homem, né? Veja, se o homem tivesse fazendo a vontade de Deus, Jesus não precisaria vir ao mundo para mostrar o que o Pai quer para que a sua vontade seja feita. Jesus só veio ao mundo, preste atenção, marque isso. Jesus só veio ao mundo para nos mostrar qual é a vontade do Pai. Tanto que quando as pessoas vinham até Jesus, ele fala: eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquilo que o Pai colocou em mim, aquilo que é a vontade dele, não a minha vontade. Que coisa tremenda! Não é? Como Deus, ele trabalha e faz as coisas de uma forma tão especial. Os fariseus, naquela época, que era a religião da época, eles questionaram Jesus. Está aqui em Lucas, no capítulo 17, que vai dizer, no verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir, o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olhe, em outra tradução quer dizer que o reino de Deus, ele não vem de uma forma visível. Aqui está dizendo aparência exterior, mas de uma forma visível, né? E Jesus fala assim, vocês estão querendo saber aonde está o reino de Deus, o que é o reino de Deus? E Jesus fala assim, ele não é algo visível, ele não é algo palpável, não está ali, não está lá. O reino de Deus está entre vós. Olha que coisa mais linda. Por que Jesus fala que o reino de Deus estava entre eles? É a primeira mensagem de Jesus.
que ele diz, arrependei-vos, pois é chegada a vós o reino de Deus. O que Jesus veio? De onde ele veio? Ele veio do céu. Ele veio do céu para trazer o quê? A vontade de Deus. E quem estava entre eles ali? A vontade de Deus. O próprio Jesus estava entre eles. Mas está dizendo aqui que não é aparente, que é algo invisível, né? Mas então vamos entender, então, o que quer dizer esse algo invisível, algo que não é aparência exterior, talvez algo palpável. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A palavra que sai da nossa boca, a palavra que nós falamos, ela não é visível. Preste atenção. Ela não é visível, a palavra que nós falamos. Ela é invisível, porque você não pode pegar a palavra. O que eu estou falando não está saindo letrinhas da minha boca e você está lendo as letrinhas. Não, você está ouvindo com os seus ouvidos. A palavra de Deus, então, ela é algo invisível, ela é algo espiritual. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos, nós criamos situações para que sejam boas ou ruins para as nossas vidas. Com as palavras nós elogiamos, mas também nós magoamos. A palavra, Tiago vai falar, que é um membro tão pequeno, mas põe fogo numa floresta inteira, né? Então, o que eu quero dizer para você, que este invisível que está falando aqui, é sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus, Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a vontade de Deus, mas não apenas essa palavra escrita onde nós lemos, mas naquele momento onde eles estavam, a própria palavra estava encarnada, porque a palavra é Cristo. Então Jesus está dizendo, está entre vós, o reino de Deus está entre vós, porque ele se fazia presente ali, e hoje ele não está mais em carne e osso, mas hoje ele está em espírito. Então o reino de Deus se faz presente no meio de nós, hoje, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Como que Jesus é maravilhoso. Jesus diz que o reino de Deus, então, é algo invisível. Não está aqui, não está ali, não está lá. Porque o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é uma vontade. Qual vontade? Fale comigo assim, a de Deus. O reino de Deus é uma vontade. É uma vontade. Qual? A de Deus. Aleluia. Deus está se revelando através da sua palavra ao meu e ao seu coração. O reino de Deus é uma vontade. E qual a vontade? A vontade de Deus aonde? Colocada no coração das pessoas. Jesus, quando estava ali, ele colocava aquilo que era do Pai, que estava nele, dentro dele, ele colocava para fora, para que eles pudessem conhecer a vontade do Pai. E quando ele falava aquilo que eram as coisas concernentes de onde? Do reino dos céus. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Jesus trazia o reino para a terra, aleluia. Ele trazia o Pai para a terra, ele tinha isso dentro dele, porque Jesus, ele veio do céu, e ele sabe como que é a vontade de Deus no céu, e ele sabe que os céus cumprem a vontade de Deus, mas quando ele chega na terra, ele sabe que na terra a vontade de Deus não está sendo cumprida, a vontade de Deus não está sendo colocada em prática. Então ele vem e fala, arrependei-vos, para com tudo isso aqui e venha para a vontade de Deus, venha para o reino de Deus. Oh, glória! Venha para o reino de Deus. Aleluia! É esse reino que Jesus, ele nos convida. Então, ele coloca a palavra dentro da onde? A vontade de Deus dentro do coração das pessoas, do homem, da mulher, da criança, do jovem, do idoso, do adulto. Ele coloca a palavra. Tanto é tão maravilhoso isso,
que quando Jesus estava ali falando sobre o reino dos céus, o reino de Deus, fala que as crianças se achegavam a Jesus e alguns tentaram impedir, e Jesus disse: não, deixe elas vir, deles é o reino dos céus. Por que que Jesus fala aquilo? Porque o coração da criança, ele ainda não é um coração que tem tanta informação que o mundo coloca dentro da mente, tanta coisa que é colocado dentro do coração das crianças, e as crianças têm um coração puro, então quando elas recebem as coisas de Deus, caem num terreno fértil, e elas creem como ninguém. Por isso que Jesus sempre trouxe as crianças para o seu lado, colocava no seu colo, porque ele diz: quando você faz para um desses pequeninos, vocês fazem para mim. E ele diz assim: não importa, pode ser uma criança de colo, pode ser uma criança com 5 anos, uma criança com 15 anos, uma criança com 30 anos, uma criança com 80 anos, não importa, quando eles são meus, porque eu vim por causa deles, eles são os meus pequeninos. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Assim como uma mãe, um pai, o filho sempre vai ser o bebezão deles, né? Assim é Deus como nosso pai, nós sempre vamos ser os filhinhos dele, porque ele nos ama, por isso que ele enviou aquilo que ele tinha de maior valor, porque a palavra de Deus vai falar que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Jesus veio trazer a vontade de Deus para que nós possamos viver essa vida eterna através de Jesus. Deus nos deu o que ele tinha de melhor, o seu próprio Filho. Deus tinha um filho, mas quando Jesus veio à terra e morreu por mim e por você, hoje ele tem milhões de filhos na face dessa terra, e você e eu somos um deles. Aleluia, glória a Deus. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Olha o que diz aqui em Romanos, no capítulo 14. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria onde? No Espírito Santo. Amém? O que Deus colocou no meu coração a respeito disso? O homem, desde que Deus fez o primeiro, Adão, e ali ele deixou de buscar a vontade de Deus, porque ele acabou, a mulher acabou crendo naquilo que a serpente falou. Olha como que entrou aquilo que não é a vontade de Deus no mundo. Porque eles viviam a vontade de Deus, mas quando o diabo entra na situação, eles deixam de crer na vontade de Deus e passam a crer na vontade do outro. E ali entrou. Mas o que eu quero dizer para você, que o homem desde aí, ele sempre buscou tentar, de alguma maneira, conhecer a vontade de Deus. Né? Mas o diabo manipulou toda essa situação. E como que eu posso colocar isso para você de uma melhor maneira possível? Ele manipulou, como ele sempre tenta manipular, e às vezes ele manipula até através da palavra de Deus, falando de coisas que não são verdades. E usa às vezes até a própria Bíblia para confirmar, assim como o diabo fez com Jesus no deserto. Né? Mas Jesus é a palavra. Por isso que nós temos que ter a palavra, nós temos que conhecer a vontade de Deus, porque a palavra é a vontade de Deus para a nossa vida. Então o homem sempre buscou, de alguma maneira, tentou buscar a Deus, trazer Deus para ele. Né? E o Deus que o homem passou a buscar é um Deus que viria para resolver os problemas dele. Né? Viria de alguma maneira ajudá-lo naquilo que ele precisa. Dá para você entender isso? Deus seria aquilo que ele buscaria a Deus, e em contrapartida, porque ele está buscando a Deus, Deus tem como obrigação a servi-lo.
Ó, Deus tem que servi-lo porque eu busco. Ou seja, quer fazer uma troca com Deus. Olha, mas aí que está o segredo. Deus não faz troca com ninguém. Deus não pode ser manipulado pela religião. Deus não pode ser manipulado por nada. Deus, ele não faz troca. Eu estou dando isso aqui para o Senhor me dar aquilo ali. Não é assim a vontade de Deus para nós. Tanto é que quando Jesus estava aqui, todas as pessoas que iam até Jesus, elas iam por problemas que elas tinham de enfermidades que queriam ser curadas. Tinham problemas de libertação por causa de demônios e precisavam ser libertas desses demônios. Mas não vemos as pessoas indo até Jesus por outros tipos de situação. Por problema financeiro, tanto é que pelo contrário. Quando aquele jovem rico chega até Jesus e ele fala, bom mestre, Jesus fala, opa, bom só tem um que é Deus. Como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Jesus fala, segue os mandamentos. Eu já faço isso desde quando eu era criança. Jesus olhou e falou, rapaz, você é bom mesmo. Então só falta uma coisa para você. Pode falar. Jesus pegou ele no primeiro mandamento. Jesus disse, vende tudo que você tem, aí você me segue. E disse que ele tinha muitas posses. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Ou seja, o dinheiro falou mais alto. O dinheiro falou mais alto. E hoje em dia não é diferente. Desde aquele até hoje, o homem busca o quê? As coisas materiais. O homem busca as coisas terrenas. E muitas vezes, para conquistar as coisas materiais e terrenas, ele busca as coisas espirituais. Porque ele acha que espiritualmente, ele buscando de alguma forma, ele vai ter aquilo que ele deseja, aquilo que é a sua vontade. Mas eu quero dizer para você, Jesus veio ao mundo não para fazer a vontade dele, que tanto ali no Getsemane, a hora que ele sabe tudo que vai acontecer, ele ora, ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas seja conforme a tua vontade. Eu posso ouvir um glória a Deus? E muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque queremos fazer a nossa vontade. Por isso que eu estou dizendo para você, não busque a Deus por coisas materiais, por coisas terrenas. Não busque a Deus por coisas naturais. O homem sempre buscou a Deus. O homem sempre buscou as coisas espirituais para ter as materiais, as terrenas, a natural. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olhe, ele está dizendo para nós buscarmos as coisas do alto, não as coisas da terra. E é difícil a gente fazer essa separação. Não é fácil, porque a gente precisa das coisas naturais, a gente precisa das coisas terrenas. Então como que faz? Como que faz essa coisa? Como que eu consigo ter as coisas terrenas que eu preciso para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu conforto, para a minha família? Porque nós vemos na Bíblia que as pessoas buscavam a Jesus por outros motivos. Pode vasculhar, pode procurar.
Elas buscavam por outros motivos. E Jesus nunca as deixou, aqueles que criam nele, nunca as deixou sair de mão vazia. Se eu posso ouvir um glória a Deus. Às vezes a pessoa nem ia procurar, mas quando Jesus passava, ele viu o coração da pessoa e ali ele manifestava a graça dele sobre aquela vida. Eu posso ouvir um amém? Gálatas, no capítulo 6, deixa eu voltar aqui um livro, no verso 7 e 8, vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará o quê? A vida eterna. Quem semeia na carne, das coisas naturais, colhe as coisas naturais. Quem semeia do Espírito, colhe as coisas espirituais. É isso que está falando aqui. Né? Agora, veja. Deus, ele nos dá o quê? Semente. Semente. O que é a semente? É aquilo que nós colocamos na nossa mão. O que você tem na sua mão? Para que você possa plantar. A semente serve para quê? Para que você plante ela e para que ela cresça e ela dê o quê? O fruto. E você o quê? Se alimente daquele fruto. Amém? A semente serve para isso. Hoje o mundo é diferente do mundo daquela época. Né? Hoje o mundo é industrializado, mas naquela época a pessoa tinha o terreno dela, tinha o espaço dela, ela plantava para comer. Então ela tinha que ter o quê? A semente. Se não tem a semente, não tem como ela comer. Não tem como ela sobreviver. E nós não podemos, quando plantamos, separamos em primeiro lugar o quê? A semente para replantar. Não podemos comer toda a semente. Temos que separar sementes daquilo que nós já plantamos. Olha que coisa tremenda. O que eu quero dizer para você? Que nós temos que ter as coisas materiais? Amém, sim. Nós temos que ter conforto? Amém, sim. Mas de que forma? Através daquilo que nós temos na nossa mão. Fazer que a semente que está na nossa mão, ela seja multiplicada. Você faz a tua parte, você trabalha, você conquista e você ganha. Através do seu trabalho. É assim as coisas natural. Aquele que semeia na carne, vamos colocar entre aspas, aquele que semeia na carne, aquele que planta na terra, vai comer da terra. Agora eu não posso querer plantar na terra e colher o espiritual. Eu não posso. O que eu planto na terra, eu vou colher da terra. O que eu planto no espiritual, eu vou colher do espiritual. Não tem como se misturar as coisas. Sabe? Por isso que ele está falando, você que está em Cristo, busca as coisas do alto. Onde Cristo está. Não busque as coisas terrenas. Você não vai encontrar Jesus nas coisas terrenas. Nós encontramos Jesus no mundo espiritual, no mundo da fé, no mundo do crer. Que ele veio revelar a vontade de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Viu? A semente terrena é para a terra, é para o natural. Você faz a tua parte. Você trabalha, você se esforça e você consegue. Amém? Mas como assim? Nossa, quantas pessoas, quantos milionários que não creem em Deus? Tem um monte. E por que eles conseguiram isso? Por que eles conseguem ser milionários se eles não creem em Deus? Porque eles fazem a parte terrena. Ele faz como o sistema do mundo mostra que tem que ser feito, por isso que eles são milionários, por isso que ganham muito dinheiro. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro, tem muita gente que vive muito bem, mas não está nem aí para a vontade de Deus. Não é verdade? Talvez você conheça alguém assim, ou já ouviu falar. E como que consegue prosperar? Como que consegue crer? Porque ele está plantando semente terrena. Mas espiritualmente é um falido. Espiritualmente não tem valor nenhum. Porque as sementes dele são terrenas. Ele não tem na sua mesa as sementes espirituais.
Porque essas que são importantes. As espirituais, porque tudo começa no espiritual. Jesus, quando começa a falar para nós, fala assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, na terra como é feita no céu. Onde está sendo feita a vontade de Deus primeiro? No céu, para depois ser feita na terra. Aleluia! Começa lá. É de lá que vem as coisas espirituais para mim e para a sua vida. É da mão de Deus para a nossa mão. Aleluia! Deus está colocando sementes espirituais, porque as naturais você corre atrás, você se esforça, você estuda, você batalha, você faz o que você quiser para você conseguir ter aquilo que é o melhor que essa terra pode oferecer, que esse mundo aqui pode oferecer. Mas de Deus, aquilo que Deus pode oferecer para você, somente as coisas espirituais. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tem gente que vai buscar Deus por causa de carro, tem gente que vai buscar Deus por causa de casa, tem gente que vai buscar Deus por causa de casamento, de viagem, disso, daquilo. Não! Essas coisas são naturais. Nós temos que buscar a Deus pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus, sim, é espiritual. Eu posso ouvir um aleluia. Olha o que diz aqui em Mateus. No capítulo 6. No verso 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros na onde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O vosso coração. As coisas naturais, elas acabam, elas são passageiras, mas as espirituais, elas são eternas. Presta atenção. As coisas naturais passam, mas as espirituais são eternas. São o quê? Eternas. Bom, o espiritual é para dentro do homem. O espiritual, ele é para dentro do homem. O terreno, o natural, é para fora do homem. Eu posso ouvir glória a Deus? Tremendo isso, né? O espiritual é dentro do homem. Dentro. Aqui, ó. O reino de Deus está na pessoa do Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo dentro de nós. A palavra de Deus fala que Deus nos preparou antes da fundação do mundo, para que nós possamos herdar o reino de Deus. O reino está preparado para mim e para você. Ele diz lá: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo na frente, porque eu estou indo preparar morada no reino dos céus, para mim e para você. Maravilha! Eu estou aqui feliz da vida com esta palavra que fala ao meu coração, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Para nós não nos apegarmos em coisas pequenas, terrenas, mas nos apegarmos em coisas maravilhosas, espirituais, porque as coisas terrenas e pequenas muitas vezes nos colocam para baixo, nos deixa desesperados, nos deixa aflito, nos deixa mal. Mas as coisas espirituais, a palavra de Deus, ela nos põe para cima. É porque ela mostra quem nós somos, porque ela é trabalhada de dentro, é dentro de nós. Deus trabalha no nosso coração. Ele vai dizer assim: tira o coração de pedra e faz um coração de carne. É trabalhado dentro do nosso coração. As coisas de Deus, ela vem. Agora as coisas de fora, quando nós olhamos, está tudo difícil, aquela coisa, quer nos levar para baixo, mas isso é o natural, porque quando temos o espiritual e olhamos para isso, nos colocamos para cima, porque está dentro de mim, dentro de você, o reino de Deus, que é a vontade de Deus. Oh, glória! Tremendo, né? Quando Jesus veio à terra, ele veio mostrar um reino espiritual. Ou seja, fale comigo assim, isso é tremendo. Colocar a vontade do Pai dentro
de mim. Olha o que Jesus veio. Porque até então, o sistema que existia não era a vontade de Deus. Eles interpretavam a lei de acordo com a vontade deles. E até hoje acontece isso. Cada um interpreta do jeito que quer. Por isso que existem 300 mil religiões no mundo. 300 mil placas. E por aí vai. Olha, Jesus ele veio colocar a vontade do Pai dentro de nós. Eu posso ouvir um amém? Jesus vai dizer que ele veio buscar aquele que estava perdido. Lucas 19:10. Quando ele está na casa de Zaqueu, terminou ali a conversa toda, ele se levanta e fala assim: eu vim buscar e salvar aquele que está perdido. Eu posso ouvir um aleluia? E olha o que vai dizer aqui em Lucas no capítulo 17, no verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim... Mas deixa eu voltar, eu quero ler agora Mateus 13. Eu estava falando sobre colocar a vontade de Deus dentro de nós. Deixa eu concluir essa parte. Mateus 16. Aí nós voltamos para depois aqui. Mateus 16. Verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Jesus interroga os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou não é a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu posso ouvir um aleluia? Olhe, aqui, para nós podermos entender como que é. Jesus estava ali, e havia um grande reboliço, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, que era coisa tremenda, ninguém tinha visto o que ele fazia. Mas os invejosos, os religiosos, queriam derrubá-lo, queriam matá-lo por aquilo que ele estava fazendo. Porque ele estava fazendo o quê? A vontade do Pai. E a vontade do Pai que era? Abençoar aqueles que precisavam. Olha como que é. Jesus vai dizer para os fariseus: vocês não querem entrar no reino dos céus, mas também não querem deixar os outros entrar. Porque religioso é assim. Ele não entra e também não vai deixar o outro entrar. Ele vai Jesus falar assim: sabe quem vai sentar no trono de Abraão? Falar para os fariseus? Não são vocês não. Serão aqueles que virão, serão as prostitutas, serão os publicanos, estes os precederão na mesa com Abraão. Oh, meu Deus do céu, que palavra dura. Mas vamos voltar aqui. Quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Você é um dos profetas. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles eram natural. Eles eram terreno. Eles não conheciam a vontade de Deus. Eles não sabiam o que é o reino de Deus. Aí Jesus pergunta para os 12, os seus discípulos: e vocês dizem quem eu sou? Olha, aí Pedrão, fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, pá. Aí Jesus olha para ele e fala assim: essa revelação não vem de você. Essa revelação vem do meu Pai. Vem do reino dos céus. Olha que tremendo. Porque ele viu realmente quem era Jesus. E quando nós andamos com Jesus, nós temos a revelação do reino de Deus para a nossa vida. Presta atenção aqui. Quando nós andamos com Jesus, nós temos a revelação do reino de Deus para a nossa vida.
Por isso que foi revelado a Pedro, né? E Jesus fala assim, ora, por causa, sobre esta revelação, eu vou dizer para você, Pedro, você é pedrinha, eu sou rocha. E sobre esta igreja, sobre esta rocha, sobre esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está falando assim, o diabo não tem domínio naqueles que estão dentro da vontade de Deus, porque a palavra igreja é eclésia, quer dizer o quê? Domínio, governo. Isso quer dizer que o governo de Jesus é onde? É dentro da vontade de Deus. E quem está dentro da vontade de Deus, o inferno não prevalece. O sistema do mundo não prevalece. Mas o que prevalece é aquilo que é a revelação de Deus, como foi feita sobre a vida de Pedro. E Jesus fala assim, Pedro, sobre essa revelação, você é pedrinha, mas eu sou rocha. Estou edificando a minha igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a vontade de Deus que está sendo revelada para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um amém? Fale comigo assim. O homem tem o reino quando está na vontade de Deus. O homem tem o reino quando está na vontade de Deus. Porque quando o homem está na vontade de Deus, ele reina. Ele vai dizer, eu vou dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar no céu será desligado na terra. Mas espera aí, você não disse que não tem ligação terreno com o céu, o espiritual, com o natural? Eu disse. Por quê? Porque a palavra tem poder. A vontade de Deus é a palavra dele. E quando eu entendo isso, é a revelação de Pedro aqui, que foi dada a Pedro. Tu és o Cristo. O que aconteceu? Ele falou o que realmente é a vontade de Deus, o que era a vontade de Deus. Então aquilo que eu ligo na terra é a vontade de Deus que está sendo feita no céu. E quando eu desligo no céu, é porque a vontade de Deus não está sendo feita na terra. Aleluia! Deu para entender? Eu estou no natural, mas agora eu tenho a chave. A chave é a fé. A fé. Para abrir uma passagem do natural para o espiritual. Mas aí, o que eu vou pedir? Eu quero um carro zero. Eu quero uma casa com 3 quartos, cada um com uma suíte, com uma piscina. Não, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus no mundo espiritual para a minha vida. Essa é a vontade de Deus no mundo natural. Então, eu não vou ligar aquilo que não é a vontade de Deus. Porque no natural, eu tenho a semente de conquistar da forma que eu faço com o meu trabalho. Porque se fosse assim, todo mundo pediria carro, todo mundo teria carro zero. Se fosse assim, todo mundo pediria casa com piscina, todo mundo teria casa com piscina. E quantos você conhece que tem? Quantos você conhece? Aí está a resposta. Por isso que nós temos que não nos apegar nas coisas naturais, porque Deus nos ensina as coisas espirituais, o que realmente vale a pena buscar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Vamos, para mim poder encerrar, para não ficar comprido. Mateus, no capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino. O que é o reino? A vontade de Deus. Captou? A vontade de Deus. Em Lucas capítulo 17, verso 26. Vamos lá. Depois eu volto para cá. Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixa tomá-las. Não desça a tomá-las. E da mesma sorte, os que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, a salvá-la-á. Olha, hoje em dia, esse texto é atual. Parece que vai sair isso aqui amanhã no Jornal de Amanhã, falando a respeito. É a vida das pessoas. Compravam, vendiam, casavam, davam casamento, construíam e faziam negócios e tudo isso aí. Mas o que aconteceu? Veio o dilúvio e quem se salvou? Quem estava dentro da vontade de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem estava dentro da arca? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um amém? Você está dentro da arca, meu irmão, minha irmã. A arca é Jesus. Você está em Jesus. Você está nele. Você está no Senhor. Você está em Jesus, o Salvador. E ele vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, a vontade de Deus. Aquele povo não estava buscando a vontade de Deus, estava buscando a sua própria vontade. E a vontade do homem é complicada. Tanto é que eles queriam construir uma torre que chegasse nos céus para falar que eles eram tão importantes como Deus. E Deus não permitiu. E Deus não vai continuar não permitindo. Porque Deus só existe um. E não há outro além dele. Eu posso ouvir um aleluia. E a vontade dele é que tem que prevalecer. Porque se não prevalecer, vai acontecer de novo. Jesus vai voltar porque ele já veio. E ele veio para quê? Para nos mostrar o quê? A vontade do Pai. A vontade do Pai nós já conhecemos. Mas estamos buscando o quê? A nossa própria? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino é a vontade. A justiça. Qual é a justiça? Todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E não é por mérito que nós somos perdoados dos nossos pecados. Não é porque somos bonzinhos. Vai dizer em Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vai dizer também, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram. Mas eu quero dizer para você que a justiça, então, não é por mérito, mas pela graça. A vontade de Deus nos leva a viver uma vida do quê? De gratidão. Eu posso ouvir um aleluia. Uma vida de gratidão a Deus. E sermos pessoas melhores. Quando nós somos melhores, eu não estou sendo melhor para Deus, não estou sendo melhor. Eu estou sendo melhor, sabe para quem? Em primeiro lugar, para mim mesmo. Como eu posso falar que eu amo alguém se eu não me amo? Como eu posso ajudar alguma pessoa se eu não me ajudo? Um cego, se for guiado por outro cego, vai cair os dois. Eu só posso falar da vontade de Deus se eu estou dentro da vontade de Deus. Mas então você tem que ser perfeito. Não é que Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Quer dizer que nós temos que ser o quê? Sinceros. Sinceros com Deus. Entendermos o que foi feito, o que foi conquistado por Ele, por nós. Ele não veio dos céus apenas por vir e dar um passeio aqui, mas Ele veio com um propósito, e um propósito de justiça. E qual é essa justiça? É uma justiça que Ele morreu por nós, então Ele nos justificou do pecado. Se eu vou para o inferno hoje, não é por causa do pecado, é porque eu não me arrependo do pecado. Porque a vontade de Deus é que eu vá para o reino dos céus.
eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um amém. Ou seja, a verdadeira justiça de Deus é Jesus, que nos justificou na cruz e cumpriu a vontade do Pai. E eu e você estamos fazendo valer o preço que foi pago por cada um de nós. Estamos fazendo valer tudo aquilo que Jesus veio fazer? Para encerrar agora, Romanos capítulo 8, verso 33, que é o cântico de Paulo. Vou pegar um pedaço. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vontade de Deus veio à terra, porque a vontade de Deus é Jesus, porque Ele e o Pai são um. E a vontade de Deus se manifestou a todos nós. E nós estamos aqui hoje. E a pergunta que eu faço: estamos buscando as coisas terrenas ou as coisas espirituais? Estamos buscando a nossa vontade ou a vontade do Pai? Que esta palavra fique forte no seu coração e que você possa, em nome de Jesus, deixar que o reino de Deus, Jesus fala que Ele é a fonte, né? A fonte da vida. Ele fala que aqueles que creem nele fluirão rios de água viva. Oh, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, aleluia, o reino de Deus está em você, está dentro de você. Tudo o que você precisa, você já tem. Tudo o que você precisa, você já tem. Acredite nisso, em nome de Jesus. Que o Pai abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios. Mas principalmente, abençoe você. Essa é a minha oração. Um beijo, um abraço no seu coração. Não esqueça, dá o like se gostou. Tá? Se não gostou, pode dar o dislike também. Né? Não esqueça, Jesus não agradou todo mundo, também não vou agradar. Não esqueça, toca o sininho, compartilha, comenta. Compartilha pelo menos com umas 5 pessoas, para que ela possa receber. Talvez seja essa palavra que ela está precisando para o coração dela e para saber o quanto ela é importante para o reino de Deus. Tchau, tchau!